Olá, pessoal! Aqui é a professora Grazi e hoje preparei mais uma aula para vocês. Vamos lá? Hoje vamos aprender sobre as separações de misturas. Mas o que é uma mistura? Mistura é um sistema formado por duas ou mais substâncias. Tais substâncias também podem receber o nome de componentes. Existem dois tipos básicos de misturas: as misturas homogêneas, que também recebem o nome de solução, e as misturas heterogêneas. Mas qual a diferença entre elas? Nas misturas homogêneas, ao misturarmos duas ou mais substâncias, como neste exemplo, água e sal, nós conseguimos observar, após a mistura, somente uma fase. Então, as misturas homogêneas são aquelas que apresentam somente uma fase. Em contrapartida, as misturas heterogêneas são aquelas em que misturamos duas ou mais substâncias, como exemplo, água e óleo, e ao misturarmos tais substâncias, nós conseguimos observar duas ou mais fases. Neste exemplo, conseguimos observar duas fases, a fase do óleo e a fase da água. Fácil assim. Misturas homogêneas apresentam somente uma fase. Misturas heterogêneas apresentam duas ou mais fases. Agora, vamos aprender alguns métodos de separação de misturas heterogêneas. A primeira mistura, o primeiro método de separação que nós vamos conhecer é o sedimentação. Através desse processo, nós podemos separar um sólido de um líquido ou dois líquidos com densidades diferentes. O material mais denso se deposita no fundo do recipiente. Vamos para o exemplo. Neste caso, nós temos um becker e dentro do becker nós temos água com areia. Esses pontinhos marrons são as partículas de areia. Se você deixar essa mistura em repouso por determinado período, as partículas de areia, por serem mais densas, vão se acumular no fundo do recipiente. Esse processo chama-se sedimentação. Por que a areia foi para o fundo? Porque a areia é mais densa do que a água. Uma outra curiosidade em relação à sedimentação é a seguinte: a sedimentação é amplamente utilizada nos laboratórios de análises clínicas. A centrífuga, que é essa máquina mostrada na imagem, realiza o processo de centrifugação. A centrifugação acelera o processo de sedimentação das células sanguíneas para posterior análise do material. Neste tubo de ensaio, podemos observar que as células sanguíneas, juntamente com as plaquetas, se acumulam no fundo do recipiente por serem mais densas. Em cima fica somente o plasma, por ser menos denso. Este exemplo também é um processo chamado de sedimentação. A próxima separação de misturas heterogêneas é a decantação. Esse processo é utilizado para separar um sólido de um líquido ou dois líquidos com densidades diferentes. Neste caso, após ocorrer a sedimentação, deve-se inclinar o recipiente que contém a mistura e derramar em outro recipiente o líquido menos denso que fica na parte de cima. Aqui nós podemos observar uma água com areia. Depois de um tempo de repouso, a areia se sedimentou no fundo do recipiente por ser mais densa. Quando a mistura está nesse aspecto, você consegue retirar somente a água que está em cima, virando lentamente com muito cuidado o recipiente. No caso de separar dois líquidos com densidades diferentes, você pode usar o decantador. No decantador, você pode colocar dois líquidos com densidades diferentes, nesse caso, óleo e água. A água ficará embaixo por ser mais densa, o óleo ficará em cima por ser menos denso. Dessa forma, você vai abrir a torneirinha do decantador e somente a água vai cair. Quando o óleo se aproximar da torneira, você fecha e dessa forma você consegue separar dois líquidos com densidades diferentes.
Próxima separação de misturas heterogêneas é a filtração simples. Essa técnica consiste em despejar a mistura de sólido e líquido em um funil. A substância sólida, ela fica presa no filtro e a líquida passa livremente. Este é um processo muito utilizado no dia a dia em nossas casas, ao preparar o cafezinho de todos os dias. No caso do café, o pó fica preso no filtro por ser sólido e a água saborizada com a cor, o cheiro e o sabor do café passam livremente. Aqui nós temos o exemplo da água do areia. Você pode virar essa mistura, dentro do filtro ficará a areia e a água passará livremente. Exemplo de filtração simples. Outro método de separação de misturas heterogêneas é a catação. A catação é o tipo de separação de misturas do tipo sólido-sólido. Você consegue separar, através desse tipo de separação, dois sólidos, geralmente de tamanhos diferentes. As substâncias podem ser separadas manualmente, com uma pinça, uma colher ou outros objetos auxiliares. Aqui nós temos a catação do feijão, que é um processo muito comum feito em nossas casas, mas também existe esse processo de separação de misturas nas usinas de reciclagem. Aqui, os coletores vão separar os materiais recicláveis, papel, plástico, metal, vidro, utilizando as suas mãos, claro que devidamente protegidas. Próximas, método de separação de misturas heterogêneas, peneiração. Esse método é um tipo de separação de misturas utilizada para separar dois sólidos com tamanhos diferentes. As substâncias são separadas com o auxílio de uma peneira, daí o nome peneiração. É muito comum na construção civil, ao peneirar a areia e retirar dela vários grânulos maiores, mas também pode acontecer de você peneirar na culinária. Você pode peneirar a farinha, peneirar o açúcar. Então, as cozinheiras de plantão gostam muito de usar a peneiração. Próxima separação de misturas heterogêneas é a ventilação. Esse método é utilizado para separar dois sólidos com densidades diferentes. O material menos denso é levado pela corrente de ar. Essa técnica é utilizada para separar o café de suas cascas e também as cascas do amendoim torrado. A corrente de ar auxilia no processo de separação, daí o nome ventilação. O próximo método de separação de misturas heterogêneas é a levigação. Esse método é muito utilizado para separar dois sólidos com densidades diferentes. Só que para acontecer essa separação, é necessário a corrente de água. Essa técnica é muito utilizada para separar metais pesados, como o ouro nos garimpos. Ele pode ser realizado de forma manual, como acontece no garimpo do ouro, em leitos de rios, feito pelos garimpeiros, ou pode também ser realizado em escala industrial, com a utilização de equipamentos automatizados. A partir de agora, nós vamos conhecer alguns métodos de separação de misturas homogêneas. O primeiro método de separação de misturas homogêneas é a evaporação. Esse método é usado para separar misturas homogêneas constituídas de um componente sólido e outro líquido. A evaporação é usada para separar misturas quando apenas a fase sólida é de interesse. O sal de cozinha, por exemplo, é extraído da água do mar por evaporação. Nesta imagem, a gente consegue perceber que ao aquecer essa mistura de água e sal, a água vai evaporar a uma temperatura de 100 graus e no fundo do recipiente restará somente o sal. Esse processo também pode acontecer naturalmente nas salinas com o auxílio do sol.
Eu fiz um vídeo especial sobre a extração do sal da água do mar e vou deixar o link na descrição do vídeo. Espero que assistam. A próxima separação de misturas homogêneas é a destilação simples. Esse método é muito importante e amplamente utilizado para separar os componentes de uma solução. Através da destilação simples, podemos separar um sólido de um líquido. Podemos separar várias substâncias com esse método, entre elas sulfato de cobre e água. Para realizar esse método de separação, é necessário utilizar alguns aparelhos próprios, incluindo o condensador. Aqui no balão de fundo chato, vamos colocar a solução ou mistura homogênea contendo duas substâncias. A mistura que tem o ponto de ebulição menor vai começar a evaporar, vai entrar dentro do condensador no estado gasoso. Como no condensador corre água gelada, essa substância que está gasosa perderá calor e voltará a ser líquida, um processo de condensação, e será depositada aqui no outro recipiente. Dessa forma, você consegue separar as duas substâncias dessa mistura homogênea. Como que chama esse processo? Destilação simples. E para finalizarmos nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a destilação fracionada. Esse método é bastante realizado em laboratórios para separar os componentes de uma mistura homogênea, com auxílio de uma coluna de fracionamento, como nós podemos observar na imagem. Através da destilação fracionada, podemos separar um líquido de outro líquido, através dos seus pontos de ebulição. Lembrando que o ponto de ebulição é a temperatura exata em que determinada substância deixa de ser líquida e passa a ser gasosa. Podemos separar várias substâncias com esse método, entre elas os componentes do petróleo. Pessoal, finalizamos mais um vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Obrigada!